É a década de 1940 no Hospital Psiquiátrico Creedmoor, um vasto asilo mental. Esses pacientes sofrem de doença mental, um tópico que é severamente mal compreendido. Como resultado, uma técnica comum aplicada a esses pacientes é a lobotomia, que envolve o corte de nervos em seu cérebro. O resultado é como apagar uma luz na mente de alguém, muitas vezes deixando-os como uma casca de seus antigos eus em um estado semelhante a um zumbi. É aqui no Hospital Psiquiátrico Creedmoor que conhecemos o protagonista da nossa história, a família Sackler. A família que iria criar um império de drogas de 14 bilhões de dólares e desempenhar o papel principal no início da crise dos opioides. Mas muito antes de tudo isso, lá nos anos 1940, 3 irmãos da família Sackler trabalhavam no Creedmoor. Eles passavam grande parte do tempo administrando outro tratamento brutal, a terapia de eletrochoque. Isso envolvia amarrar um paciente e enviar uma corrente elétrica através do cérebro dele. Isso costumava deixar os pacientes bastante traumatizados. Depois de administrar este procedimento milhares de vezes, os irmãos Sackler se convenceram de que deveria haver uma maneira melhor. Eles acreditavam que os distúrbios mentais eram causados por problemas com a química do cérebro de alguém. E se era um problema químico, deveria haver uma solução química. Em suma, uma pílula poderia solucionar qualquer transtorno mental. Com base nisso, os 3 irmãos Sackler compraram uma pequena empresa farmacêutica chamada Purdue e os 2 irmãos mais novos começaram a trabalhar no negócio. Enquanto isso, o irmão mais velho, Arthur Sackler, embarcou em uma audaciosa missão paralela. Arthur comprou uma empresa de publicidade médica e pioneirizou algumas ideias duvidosas, mas revolucionárias, sobre como vender medicamentos. Ele contratou médicos para promover produtos a outros médicos. Ele também subornou um chefe de divisão da administração de alimentos e medicamentos para promover seus remédios. E ele até criou anúncios listando profissionais médicos que haviam recomendado um certo medicamento, mas na realidade eles nem sequer eram pessoas reais, ele apenas os inventou. Basicamente, Arthur Sackler cruzou todos os tipos de linhas éticas para vender seus produtos farmacêuticos e, em alguns casos, cometeu fraude descarada. Mas ao fazer isso, ele se tornou extremamente rico. No entanto, a maior conquista de Arthur foi expandir o mercado para tranquilizantes viciantes. Usando técnicas obscuras, ele convenceu médicos e pacientes da necessidade de Valium e Librium para a ansiedade cotidiana. Como era de se esperar, o abuso generalizado e o vício logo se seguiram. Mas quando questionado sobre o crescente problema do vício, Arthur Sackler teve uma resposta assustadora. Ele disse: a droga não é o problema. Pacientes imprudentes são o problema. Arthur morreu antes de começar a crise moderna dos opioides, mas ele criou o ambiente em que isso poderia acontecer. E com Arthur fora, novos membros da família Sackler assumiriam a empresa, e eles procurariam novos produtos para aumentar ainda mais sua fortuna. E é aqui que as coisas começam a ficar muito mais perturbadoras. O primeiro medicamento para a dor de sucesso do Sackler foi o morfina sulfato, com TIN. E isso era morfina, com um selo ao redor da pílula que fazia com que o químico entrasse na corrente sanguínea lentamente e continuamente ao longo de um período de tempo. É daí que vem a parte com TIN do nome. Este medicamento era usado principalmente em pacientes com câncer. Mas os Sacklers tinham um grande problema. A patente deles estava prestes a expirar, o que permitiria que outras empresas produzissem versões genéricas do medicamento, reduzindo drasticamente o lucro. Então os Sacklers começaram a procurar um novo medicamento para vender. Eles sugeriram oxicodona,
um opioide muito potente que era viciante e muito mais forte do que a morfina. Mas eles disseram: e se usarmos o mesmo sistema de Contin que criamos para a morfina, então, em vez de alguém receber uma grande dose de oxicodona, ela entrará lentamente na corrente sanguínea ao longo de 12 horas. Eles chamariam isso de Oxycontin e tinha um efeito semelhante ao da heroína. A verdade era que este poderia ser um bom medicamento para a dor no fim da vida, ou por um curto período após um acidente realmente grave. Nesses casos, os benefícios poderiam superar o dano de tomar este medicamento muito forte e viciante. Mas infelizmente, os Sacklers tinham outras ideias. Eles queriam um medicamento blockbuster para vender ao maior número possível de pessoas. Se apenas o promovessem como medicamento para fim da vida, isso significaria um mercado muito menor. Mas e se eles conseguissem fazer com que os médicos o prescrevessem para condições comuns, como dor no joelho ou nas costas? Se o Oxycontin fosse um medicamento para todos com qualquer dor, isso poderia torná-los muito ricos. Documentos secretos revelam que a Purdue deliberadamente ocultou os perigos de seu medicamento e o comercializou para o público mais amplo possível, usando uma das maiores campanhas de marketing farmacêutico da história. Seria essa decisão de priorizar lucros em detrimento da segurança que iniciaria o que chamamos de crise dos opioides, tirando centenas de milhares de vidas. No entanto, para afirmar que seu medicamento era seguro e eficaz para uma ampla gama de usos, eles precisariam da aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos. E como os Sacklers não tinham nenhuma evidência disso, certamente eles não conseguiriam a aprovação, certo? Bem, infelizmente é aqui que as coisas começam a ficar mais controversas. A Purdue Pharma conseguiu algo muito incomum. Eles obtiveram a ajuda de um médico da Administração de Alimentos e Medicamentos. Seu nome era Curtis Wright, e ele era o revisor médico responsável por decidir se aprovava o Oxycontin. E ainda assim ele estava trabalhando de perto com a Purdue na redação. Executivos da Purdue passaram 3 dias em uma sala alugada perto do escritório de Curtis, ajudando a redigir a revisão da Administração de Alimentos e Medicamentos do Oxycontin de uma forma que Curtis garantiu que seria aprovada. Em vez de ser um regulador imparcial, parecia que ele estava trabalhando para a Purdue. Era inédito um funcionário da Administração de Alimentos e Medicamentos e uma farmacêutica terem tanto contato e a empresa ajudar a redigir uma revisão de sua própria aplicação. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas não só a Administração de Alimentos e Medicamentos aprovou o Oxycontin, eles permitiram que a Purdue afirmasse que ele não era muito viciante ou propenso ao abuso. A Purdue nunca estudou a fundo o potencial viciante do medicamento. Eles afirmaram que o revestimento da pílula, que permite sua liberação lenta na corrente sanguínea, evitaria o vício. Como resultado, na bula do Oxycontin, eles adicionaram uma linha de texto curiosa. Acredita-se que a absorção retardada reduza a possibilidade de abuso da droga. Isso não soou muito científico. Acreditado por quem e baseado em quais evidências? Foi muito vago e nunca houve um rótulo como este antes. Mas Curtis Wright, da Administração de Alimentos e Medicamentos, aprovou, e isso se tornaria a maior ferramenta de marketing da Purdue. Os médicos sempre tiveram cautela ao prescrever opioides devido ao seu conhecido potencial de causar dependência. Mas a Purdue usaria este rótulo para dizer aos médicos que o Oxycontin basicamente não causa dependência. Os representantes de vendas diriam que estava na embalagem e que a Administração de Alimentos e Medicamentos havia aprovado. Isso impulsionaria os médicos a prescreverem muito mais este remédio. Mas aqui é onde isso fica fascinante. Curtis Wright logo deixou a Administração de Alimentos e Medicamentos e, em pouco mais de um ano,
conseguiu um novo emprego, trabalhando para a Purdue Pharma por mais de $370 mil por ano. Então, para resumir, a Administração de Alimentos e Medicamentos concedeu a Purdue um rótulo extremamente incomum, que acabou sendo uma mentira. Esse rótulo ajudou a empresa a faturar bilhões, e o homem que o aprovou foi trabalhar para essa empresa. E infelizmente as coisas estavam prestes a piorar muito. Purdue iniciou uma das campanhas de vendas mais agressivas da história. Centenas de representantes de vendas começaram a convencer médicos em todo o país a começar a prescrever OxyContin para qualquer paciente com qualquer tipo de dor. Os representantes de vendas da Purdue, sem treinamento médico, foram instruídos a superar as preocupações dos médicos. Eles receberam frases de efeito para usar que a Purdue sabia que eram mentiras totais. Como dizer que o medicamento poderia ser tomado por anos, sem nenhum risco? A mentira mais audaciosa da Purdue foi que menos de 1% dos pacientes se viciaram devido ao único sistema de liberação prolongada do comprimido. Muitos médicos o prescreveram com base nessa afirmação. Posteriormente, descobriu-se que o estudo usado pela Purdue como base não era revisado por pares. Era uma carta de 5 frases de um médico que havia feito um pequeno teste usando opioides em um ambiente hospitalar, com uma amostra muito pequena. E nem sequer era sobre OxyContin. A carta foi enviada para uma revista em 1980. Quando o autor da carta descobriu que Purdue usou isso para justificar o marketing em massa de opioides fortes, ele ficou atônito. Mas tragicamente era tarde demais. Purdue usou essa falsa alegação para dizer aos médicos que não havia dose máxima de Oxy, pois não era viciante. Mesmo assim, vários médicos careciam de convicção. Assim, os representantes de vendas foram orientados a subornar médicos e recepcionistas, oferecendo presentes, flores e almoços sofisticados, o que fosse preciso. A Purdue gastava milhões anualmente com refeições para médicos, como estratégia para persuadi-los a prescrever mais seus medicamentos. E funcionou. Segundo dados da Purdue, os médicos que participaram dos jantares prescreveram mais que o dobro de receitas de Oxy. Como o OxyContin era muito viciante, um paciente viciado recebia prescrições mensais recorrentes, o que gerava ainda mais comissões para os representantes de vendas. Diferentemente de outras farmacêuticas que limitavam bônus, a Purdue não impôs limites sobre o quanto os vendedores poderiam ganhar. A Purdue realizava concursos de vendas, oferecendo prêmios para incentivar a promoção mais agressiva do Oxy. Os representantes de vendas recebiam mais por venderem doses maiores do remédio. Para ajudar sua equipe de vendas, a Purdue distribuiu material de leitura para hospitais em todo o país que supostamente era de grupos de pesquisa independentes para educar médicos sobre novas pesquisas de dor. Porém, revelou-se depois que esses grupos eram secretamente controlados ou financiados pela Purdue para propagar suas mentiras. Todas essas supostas sociedades independentes de dor incentivaram fortemente o uso de OxyContin e basicamente infiltraram hospitais com propaganda. Isso significava que a principal fonte de informação do médico sobre o medicamento não vinha de pesquisas imparciais como pensavam, mas de empresas secretamente possuídas pela Purdue. Não era educação, era uma ferramenta de vendas. Um dos recursos mais influentes da Purdue era um anúncio em vídeo chamado Recuperei Minha Vida, que apresentava pacientes dizendo o quão ótima era a vida deles após o uso de OxyContin. De fato, metade dos participantes do vídeo se tornou dependente de opiáceos. A Purdue foi ainda mais longe ao pagar médicos para participarem de conferências médicas que eram usadas para doutriná-los sobre os benefícios dos opioides. A mensagem era de que eles eram seguros e que não prescrevê-los
era como querer que os pacientes sofressem, mas tudo era uma campanha orquestrada para mudar a visão dos médicos sobre os opioides. No entanto, como a oxicodona era menos conhecida, era menos compreendida. A Purdue sabia que muitos médicos tinham a concepção errada de que ela não era tão forte quanto a morfina, quando na verdade era 2 vezes mais potente. A Purdue e os Sacklers instruíram os representantes de vendas a não corrigirem os médicos, mas sim a explorar o equívoco para aumentar as vendas de pílulas. A Purdue não visou apenas os médicos. Eles também distribuíram amostras grátis de OxyContin para pacientes com dor, sabendo que eles ficariam viciados. No ano 2000, as vendas de OxyContin ultrapassaram 1 bilhão por ano, tornando-se o medicamento mais lucrativo da América. E as consequências horríveis disso estavam prestes a se tornar claras. Representantes de vendas relataram a Purdue preocupações ouvidas de médicos. Seus pacientes estavam mostrando sinais de dependência e sintomas graves de abstinência se tentassem reduzir a dose. Mas a Purdue ordenou aos representantes de vendas que parassem de questionar e aumentassem as vendas. Uma das razões para o vício em Oxy entre pacientes com dor era que a alegação da Purdue de alívio por 12 horas não era verdadeira. Os próprios documentos internos da Purdue mostraram que para muitos pacientes o medicamento não duraria tanto tempo, forçando-os a tomar mais. Mas a Purdue tinha um plano. Eles começaram a promover um novo conceito chamado pseudodependência. O que significa que se um paciente parece estar ficando viciado ou mostrando sinais de abstinência, na verdade ele não está. Eles estão apenas com uma dose muito baixa, então ainda estão sentindo dor. Então a solução é aumentar a dosagem deles. Agora, nunca houve nenhuma ciência real por trás dessa ideia. Mas era perfeito para a Purdue. Eles poderiam descartar as evidências de pessoas com sintomas de abstinência como pseudodependência, que na verdade precisavam de mais medicamento. Assim, a Purdue passou a utilizar o termo pseudodependência em toda a literatura distribuída aos médicos. E David Haddox, criador do termo, começou a trabalhar para a Purdue e se tornou seu principal porta-voz. Mas a Purdue logo teve um problema maior. As pessoas logo descobriram que triturar um comprimido de OxyContin contornava a liberação prolongada, permitindo obter a dose completa de uma só vez. O resultado foi uma euforia imediata com uma pureza semelhante à da heroína. O OxyContin ganhou o apelido de heroína caipira, por se tornar uma alternativa para quem buscava o efeito eufórico da heroína. Era fácil de conseguir, pois os médicos foram treinados para prescrevê-lo livremente para qualquer dor. Então, as pessoas marcavam consultas com diferentes médicos pelo país e acumulavam comprimidos. Como resultado, surgiu um mercado negro, e o OxyContin se tornou a droga de rua mais popular. Um número crescente de pessoas era levado à dependência e ao vício. Em certas regiões, 9% dos alunos do 7º ano e 25% do 11º ano já haviam experimentado o OxyContin. A disponibilidade e facilidade de abuso do OxyContin causaram diretamente um aumento na criminalidade. Nas regiões onde a droga foi mais prescrita, 70% dos crimes graves tornaram-se relacionados a drogas, e houve muitos casos de farmácias sendo roubadas, e tudo o que foi levado foi OxyContin. Muitas farmácias queriam parar de estocá-lo, mas a Purdue as ameaçava se o fizessem. Os dados eram claros. Desde que o OxyContin foi introduzido, houve mais overdoses, mais crimes e mais prisões cheias. A Purdue fingiu desconhecer o abuso da droga. Mas e-mails internos revelaram mais tarde que todos os principais executivos da Purdue e os Sacklers estavam muito bem cientes de que sua droga era amplamente e facilmente abusada. Na verdade, eles especificamente disseram à equipe
para deletar todas as menções de vício de suas comunicações, porque queriam esconder qualquer vestígio de seu conhecimento. Uma funcionária enviou aos Sacklers um relatório mostrando o abuso generalizado do Oxy, mas foi repreendida e orientada a excluir todas as cópias. O plano deles era culpar as pessoas que estavam se viciando no medicamento. Richard Sackler, que era presidente da Purdue, disse em um e-mail: "Temos que atacar os usuários de todas as maneiras possíveis. Eles são os culpados e o problema são criminosos imprudentes." Ele os chamou de escória da terra. Então, se o plano dele era retratar Purdue como a vítima de tudo isso e colocar toda a culpa nas pessoas que estão se viciando. O problema era que muitos dos viciados eram pacientes legítimos de dor usando o medicamento conforme prescrito. Eles tomavam Orshi, mas desenvolviam tolerância e precisavam de doses maiores. A Purdue continuava dizendo aos médicos que era seguro aumentar a dose, mesmo com evidências contrárias. Vendo o estrago que estava acontecendo, esse foi o momento em que Purdue poderia ter parado tudo. Porém, redobraram a aposta. Eles lançaram um novo comprimido com uma dosagem ainda maior, 160 miligramas, e continuaram usando as mesmas técnicas de vendas fraudulentas para promovê-lo. Um funcionário de nível inferior da Purdue questionou o lançamento de um comprimido de 160 miligramas, já que 80 miligramas estavam causando overdoses fatais. A resposta mais uma vez foi a ganância. A verdade era que quanto maior a dose, mais dinheiro os Sacklers ganhavam. A parte mais louca dessa história ainda está por vir. A Purdue e os Sacklers lucravam tanto com o OxyContin que podiam facilmente silenciar seus críticos e comprar as pessoas que deveriam regulá-los. Por anos, a Purdue subornou políticos com grandes doações de campanha e vários outros funcionários depois foram trabalhar para a Purdue por salários enormes. Mas em 2007, os Estados Unidos estavam no meio de uma crise de opioides. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimou que a crise dos opioides custava à economia dos Estados Unidos da América 80 bilhões de dólares anuais, com inúmeras vidas sendo perdidas. O problema estava se tornando mais comentado. Eventualmente, a Purdue passou a ser mais escrutinada, graças principalmente a um pequeno grupo de funcionários do governo que se recusaram a ser comprados e passaram anos montando um caso contra a empresa, revelando todas as táticas insanas e manipuladoras utilizadas por ela. As evidências eram esmagadoras. Havia gráficos manipulados pela Purdue para fazer seu medicamento parecer mais seguro, vídeos deles treinando representantes para mentir para médicos, médicos subornados para fazer anúncios sem divulgar que era publicidade, entre outros casos de suborno e mentiras. Então, em 2007, a Purdue Pharma foi levada a julgamento. Embora a Purdue fosse uma empresa privada pertencente aos Sacklers, a família não compareceu ao julgamento. No entanto, várias famílias que foram destruídas pelo OxyContin compareceram. Uma mãe disse a Purdue: "Você criou essa droga, você a promoveu, mentiu sobre ela, matou meu filho e tantos outros, e continua a fazer isso enquanto eu falo." No final, a Purdue foi condenada por deturpar o risco do OxyContin. Eles pagariam 600 milhões de dólares em multas e admitiriam que, por anos, comercializaram fraudulentamente o Oxy e esconderam deliberadamente o potencial de vício e abuso da droga, mesmo sabendo dos perigos o tempo todo. 3 dos principais executivos da Purdue também se declarariam culpados de delitos menores. Mas aqui está o problema. Embora 600 milhões de dólares seja muito, naquele mesmo ano, o OxyContin rendeu 3 bilhões. Na empresa, a multa de 600 milhões foi vista mais como uma infração de trânsito. Não apenas isso, os executivos que se declararam culpados não receberam tempo de prisão, e após o julgamento, eles voltaram para os jatos privados da Purdue e receberam bônus financeiros dos Sacklers pelo sofrimento que passaram.
Após o julgamento, a Purdue intensificou os esforços para vender ainda mais o medicamento. Eles não mudaram suas táticas agressivas de vendas como prometeram. Em vez disso, os Sacklers votaram para expandir sua equipe de vendas com mais 100 representantes e continuariam a fazer muitos bilhões de dólares a mais com o medicamento. Os Sacklers também votaram para pagar a si mesmos centenas de milhões de dólares em dividendos da empresa. Então, mesmo que o julgamento tenha sido pintado como um sucesso pelo governo, a verdadeira justiça não havia sido feita, nada realmente havia mudado. Qualquer pessoa que estivesse prestando muita atenção perceberia que um problema ainda maior estava apenas começando. Uma consequência aparentemente positiva do julgamento contra Purdue foi que alguns médicos começaram a diminuir a prescrição de opioides como Oxycontin, agora que estava claro que a Purdue havia mentido tão descaradamente sobre os riscos. Mas já era tarde demais. O dano já havia sido feito. Milhões de pessoas já haviam se viciado em medicamentos prescritos e agora que o Oxy estava ficando mais difícil de obter, eles se viram recorrendo a drogas como heroína e fentanil. Ao interromper o fornecimento de pessoas viciadas, elas recorreram ao mercado negro para escapar dos terríveis sintomas de abstinência. O Oxycontin se tornou a porta de entrada para drogas ilegais. O Oxy havia sido apelidado de pílula de heroína, então fazia sentido que, uma vez que as pessoas não conseguiam mais receitas de Oxy, passariam para a heroína, que era mais barata. De acordo com a Sociedade Americana de Medicina do Vício, 4 em cada 5 pessoas que começaram a usar heroína nessa época fizeram isso após inicialmente começar com opioides prescritos como Oxycontin. As overdoses de drogas começaram a aumentar rapidamente. Centenas de milhares de pessoas morriam. A Purdue fez um ótimo trabalho ao viciar as pessoas em opioides, mas não tinha um plano para livrá-las do vício. Após a verdade sobre o início da crise de opioides se tornar clara, quase todos os estados processaram a Purdue e, em 2020, anunciou-se que o governo federal poderia apresentar acusações. Em outubro de 2020, foi acordado um gigantesco acordo de 8 bilhões de dólares. Claro, nenhuma quantia de dinheiro pode compensar as vidas perdidas e o sofrimento das famílias que perderam entes queridos, mas isso soou como se finalmente algum tipo de justiça fosse ser feito. No entanto, descobriu-se que havia uma nova reviravolta. Purdue declarou falência e disse que não haveria como pagar a multa. De fora, isso parecia impossível. Purdue havia feito mais de 35 bilhões de dólares vendendo Oxy. Como eles poderiam estar falidos? Bem, os Sacklers sempre souberam que esse dia poderia chegar, e por anos eles estiveram movendo bilhões de dólares da Purdue para o nome pessoal deles. Eles haviam retirado mais de 10 bilhões de dólares da empresa, eventualmente deixando-a como uma casca vazia, e haviam canalizado centenas de milhões para suas contas bancárias no exterior que o governo não podia tocar. De forma bizarra, eles disseram que a única maneira de a Purdue pagar as multas pelos danos causados pelo Oxycontin seria vender mais Oxycontin. Obviamente, tudo isso era muito absurdo. Os Sacklers alegaram que as contas da empresa estavam vazias, impossibilitando o pagamento da multa de 8 bilhões. Enquanto isso, os Sacklers, proprietários da empresa e uma das famílias mais ricas da América, conseguiram esse dinheiro retirando-o da empresa na última década. Tecnicamente, os processos eram contra a Purdue Pharma, não contra a família Sackler. Uma pessoa envolvida no caso apontou como isso era injusto. Eles disseram: quando sua campanha de marketing ilegal causa uma crise nacional, você não deve ficar com a maior parte do dinheiro. Mas, justo ou não,
Toda a ideia de ter uma corporação é que ela é uma entidade jurídica separada dos indivíduos que a administram, e por isso eles têm responsabilidade limitada. No entanto, existem algumas exceções. E logo ficou claro para os Sacklers que, se não fizessem algum tipo de acordo, enfrentariam infinitamente mais processos contra eles pessoalmente. Os Sacklers negociaram um acordo em que pagariam cerca de 6 bilhões de dólares em troca de total imunidade contra futuros processos. Isso foi altamente incomum, e o Departamento de Justiça recorreu. Então, no momento deste vídeo, ainda não está claro exatamente quanto os Sacklers pagarão. De qualquer forma, parece que eles ainda sairão muito ricos. Apesar de possuírem a Purdue e estarem cientes dos acontecimentos, os Sacklers se recusaram a admitir responsabilidade pessoal, mesmo com a empresa se declarando culpada de acusações criminais. Um dos Sacklers até afirmou: "Ainda não vi nada ilegal ou mesmo imoral que esta empresa tenha feito." Ela então continuou a reclamar da injustiça de as vidas de seus filhos estarem sendo arruinadas devido à má imprensa em torno da família Sackler. A ironia de um dos Sacklers falando sobre vidas sendo arruinadas era meio nauseante. É verdade que o nome Sackler foi para sempre manchado, no entanto. Eles costumavam ter o nome deles em todos os museus e faculdades, mas agora ninguém queria ser associado a eles. Eles usaram mal sua riqueza e poder, prejudicando milhões de pessoas. Desde que o OxyContin foi introduzido, as mortes por overdose de opioides aumentaram exponencialmente. Centenas de milhares morreram, e na América, os opioides agora tiram mais vidas do que carros ou armas. Para ser claro, o OxyContin pode ser muito útil para quem realmente precisa dele. O problema foi o plano deliberado do Sackler de prescrevê-lo amplamente até mesmo para dores leves, usando táticas ilegais. Isso foi ganância imprudente. E enquanto muitas outras empresas farmacêuticas aderiram à tendência, Purdue e o Sackler foram os que a iniciaram e mais lucraram. A perturbadora verdade é que a crise dos opioides foi causada por um negócio buscando lucrar com a dor. E uma única família tomou algumas das decisões-chave que causaram grande parte da epidemia de opioides. Se você gosta de ouvir a verdade por trás de escândalos corporativos, vai adorar a insana história da WeWork, uma das mais loucas histórias de negócios de todos os tempos. Basta clicar aqui para assistir a isso em seguida e eu te vejo lá.